Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu sou arquiteto e urbanista e hoje é um dia muito especial porque é a live da série Repertório, uma série que eu gosto bastante de fazer e não só gosto de fazer, como sei que ela é muito importante para vocês, para que a gente, adquira repertório, que é uma das ferramentas mais fundamentais para um arquiteto e urbanista. E hoje a gente vai viajar para o México. A gente já foi uma vez para o México, numa das lives da série Repertório, e hoje a gente vai voltar para o México, mas para um lugar mais paradisíaco, assim. É um lugar também muito especial, numa ponta, né, do México. E a gente vai avaliar esse projeto aqui. Então vamos lá. Os arquitetos são um grupo, né, na verdade, de designer, então é o grupo design. E a gente tem uma área ali equivalente de 1.324 metros quadrados. Então é um projeto, né, bem robusto. Esse projeto é novinho, acabou de sair do forno, né, é de 2023. Fotografias de Rafael Gamo, tá? E a Casa Cima, então desse grupo de arquitetos. Aí que eu disse para vocês, ó, então aqui essa imagem está com uma resolução um pouco melhor. Uma coisa que eu sempre digo para vocês, para que a gente avalie um bom projeto, a gente precisa de contexto. Não dá para se falar de um projeto sem falar de contexto, né? Então, um projeto potente ele precisa de contexto. Contexto no sentido mais amplo da coisa, né? A gente precisa analisar essas condicionantes, analisar onde que ele está, analisar esse contexto geográfico e morfológico também. Então, eu vou trazer alguns dados aqui para que a gente consiga fazer essa avaliação. A primeira coisa, a gente pensar da umidade relativa do ar desse lugar. Na verdade, não é umidade relativa, é um outro tipo de umidade, a gente vai discutir sobre isso, e também sobre a temperatura desse lugar. Então, como eu estava dizendo, a gente precisa aí desse contexto. Então, eu trago aqui alguns dados para vocês que são super importantes. O primeiro que eu trago aqui é a umidade por ponto de orvalho. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Outra que a gente tem aqui sobre essas temperaturas desse lugar. E aí perceba que interessante. A gente tem aqui um gráfico que ele mostra pra gente que de janeiro a mais ou menos maio a gente tem uma estação muito seca. Chega a ser severa, né? E depois a gente tem esse gráfico subindo, né? Tendo um pico. É como se ele desse o seu pico maior ali entre agosto e setembro. E depois ele começa a cair novamente. É uma coisa que eu preciso explicar aqui para vocês, que a gente está falando de umidade, a gente não está falando de umidade relativa do ar, a gente está falando de umidade de ponto de orvalho. A umidade de ponto de orvalho, gente, é quando o ar junta com a umidade e ele é refrescado a tal ponto que ele entra em orvalho, né? É esse processo de condensação. É como se ele saturasse. Essa é uma medida, né, uma escala de medida que se utiliza, né? Ao contrário de outra, né, que é a umidade relativa do ar. Então são coisas diferentes. Até porque, né, se fosse a umidade relativa do ar, estaria em 100%, a pessoa morreria quase que de tanto fungo, de tanta, enfim, outras doenças, né? Por estar muito úmido. Mas é uma umidade também super importante, tá? Então a gente tem esse gráfico. E perceba que a gente tem dois fatores para ser analisados aqui. Primeiro, então, quando a gente está falando de um índice de umidade muito grande, a gente pode pensar no índice pluviométrico também. Então, por que que de janeiro a maio está seco e depois a gente tem esse pico? Né? A gente pode pensar no índice pluviométrico que aumenta muito, por isso que a gente tem essa concentração aqui de umidade. Depois percebam que isso aqui também tem uma correlação. Percebam que é mais ou menos essa mancha essa mancha quente, ela se dá mais ou menos na mesma estação. Isso não é bom, porque vai juntar umidade e temperatura alta. Então a gente vai ter um lugar quente e úmido. Né, que chega, e aqui ó, percebam que ele vai passar do opressivo, vai chegar no abafado, então é quente e abafado. Gente, eu não sei se o inferno existe ou dessa coisa toda, mas se ele existe, eu tenho duas certezas, que ele é quente e úmido, tá? Porque é muito insuportável um lugar que é quente e úmido. Então, a gente tem aqui também a temperatura desse lugar, então a mínima ela vai chegar a 16 e a máxima a 33 em agosto. Por que esses dados são importantes da gente analisar? Para que a gente perceba se ele vai dar alguma resposta para essas condicionantes que são muito específicas aqui desse lugar, tá? Então vamos entender isso. Essa frase aqui eu trago para vocês e novamente eu peço desculpa pela qualidade dessa imagem, porque de fato é que eu consegui lá do site, tá? Do ArcDaily, depois a gente pode visitar esse lugar aqui. Mas um ponto muito importante que eu quero trazer aqui para vocês é essa parte do conceito. Eles citam, e eu vou abrir aspas aqui, porque essa é uma descrição enviada por eles, tá? Pelo escritório lá pro ArcDaily,
onde eles falam o seguinte: o conceito inicial do projeto era criar uma massa, subtraindo volumes para criar vazios e entradas de luz, né, gerando assim relações fluidas entre espaços internos e externos. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Então eles falam aqui sobre essa parte do conceito, que geralmente eu não vejo eles falando muito sobre isso, né, no site do ArcDaily, então ele traz isso como um posicionamento lá no texto deles. E aí eu quero que vocês entendam que essa parte do conceito, para quem me conhece, né, já sabe que eu tenho a minha relação com o conceito, eu não utilizo, em raras exceções, como do Prêmio Félix Candela, que eu fui obrigado, né, porque era um pré-requisito para o concurso, mas eu não sou muito fã do conceito. Mas vamos analisar esse conceito dele aqui. Percebam que não é, primeiro, um conceito caricato e que não é um conceito que é uma armadilha. Por quê? Porque, vamos analisar aqui com calma. Então, é um conceito que ele está colocando como estabelecendo um volume, né? Então, ele pega um volume que é massivo e ele vai aparar isso, fazer essas subtrações e essas adições para que ele consiga moldar essa volumetria. E aí eu vou aqui já dar um spoiler, né, e acrescentar uma informação que eu não dei até então, que a gente tem algumas vistas para o mar, tá? Então por isso que ele coloca essa questão da subtração e vocês vão entender isso aqui em alguns diagramas. Eu vou até passar aqui para essa imagem para que vocês vão já se adaptando, né, se familiarizando com esse projeto. Mas a gente tem algumas vistas aí para esse mar. Então, por isso que ele traz essa questão da subtração. Por que eu estou falando que é um conceito que tem coesão, que é um conceito bem elaborado, né? Porque ele não é caricato. João, o que seria um conceito caricato? Seria um conceito que não teria robustez e que, para além disso, seria uma armadilha do ponto de vista de concepção de projeto. Então, pensa o seguinte, para dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pensar na biomimética. Então, imagina que você tem um projeto e nesse projeto você olha uma folha no chão e você vai falar assim, olha que linda essa folha, vou fazer uma cobertura com esse formato. Você corre o risco não só de fazer algo que seja caricato, porque você está copiando algo, entende? E você pode cair nessa armadilha, mas dando luz a isso, né, dando um protagonismo para essa cobertura que você está copiando de uma folha, você pode ignorar outras condicionantes que sejam mais importantes. Eu não diria que fosse, não sei se na verdade seria até um conceito, ou se na verdade seria mais uma resposta a uma condicionante. E a gente vai entender isso mais para frente. Por quê? Porque ele tem um alvo, ele tem uma condicionante específica, que é essas vistas, ele dá protagonismo para isso, do ponto que ele fala, olha, eu tenho um mar à frente e eu preciso estabelecer esse vínculo com esse mar, eu preciso emoldurar essa paisagem nessas vistas. Então, para mim, é mais uma resposta para uma condicionante do que um conceito em si, sabe? E a gente tem que pensar também sempre em conceito, né? E já falei isso para vocês também, que o conceito ele é uma ferramenta para startar uma ideia, né? A arquitetura, ela flerta muito, ela tem muito essa linha tênue com a construção civil. Então, lá na docência, né, lá na faculdade, eles utilizam essa ferramenta para que a gente desvincule um pouco desse acesso à construção civil, para que a gente para que a gente tenha um acesso um pouco mais à criatividade, para que a gente dê asas à imaginação e crie algo que não seja tão próximo à engenharia. Então se coloca, né, esse conceito para que a gente saia desse lugar, lembrando que a gente não tem repertório no início da faculdade. Então o conceito, às vezes, ele é bem-vindo, mas às vezes ele pode cair como uma armadilha. Aqui no caso ele foi muito bem-vindo. E aqui a gente tem o paisagismo, né? Na verdade, eu quero aqui trazer para vocês uma definição importante quando a gente toca nesse ponto do paisagismo. Lembrá-los que paisagismo vai muito além da vegetação. Talvez a vegetação seja um dos pontos fundamentais, né? Seja o eixo, na verdade, do paisagismo, a vegetação. No entanto, não é a única coisa. Quando a gente pensa no paisagismo, a gente tem sempre que lembrar que paisagismo também ele vai abordar o desenho da paisagem, mobiliário urbano, mobiliário residencial também, né? Por que não, de uma casa, essa forração, tudo isso para além, né? Tem outras coisas também, vai englobar esse paisagismo. Então percebam aqui, primeira coisa, que a gente tem um paisagismo adaptado. Então aqui nessa imagem, a gente percebe, né, que a gente não tem aquela vegetação caricata, né, de gosto estético duvidoso. Ou seja, o que seria isso, João? Seria aquela casa onde a gente tem aquela palmeira, né, aquele clássico da palmeira, alguns buchinhos, aqueles buchinhos adornados, redondinhos, aquela coisa caricata mesmo. Aqui não, a gente tem uma vegetação nativa, ou pelo menos adaptada, foi o que eles disseram lá no site do ArcDaily também, devido ao bioma, né? Eu pesquisei, por mais que eu tenha feito essa pesquisa, eu não encontrei o bioma específico, mas eles dizem que são adaptadas, né?
Então a gente tem cactos, a gente tem muito próximo à caatinga, né, que é essa vegetação. E percebam também que a gente tem areia, então a gente não tem grama, a gente tem uma forração completamente diferente. E aqui também eu trago um ponto para vocês, que eu queria até comentar. Uma vez eu vi uma live do Lins Arquitetos, né, que é composto pelo George e a Cíntia, e eles trouxeram uma coisa em um projeto que eu achei fantástica. Eles pegaram cacos de telha, fizeram a forração com cacos de telha, que eram resto de uma obra. E eu achei fantástico isso, porque é isso, a gente tem que pensar nessa forração que ela tem uma função, e a função dela, primeiro, é proteger o solo de erosão, e também pode ser, dependendo da situação, reter umidade. Né? Aqui eles utilizam a areia, então perceba que a gente não tem grama, perceba a linguagem mesmo, né, da comunicação desse paisagismo, tá? Para além desse aspecto, né, desse ganho também, que é super importante pensar na irrigação, na poda, na manutenção desse lugar. E aí eu quero que vocês percebam isso. Imagina tudo isso aqui gramado. Olha a manutenção que não daria, para além disso a questão da irrigação. E aí eu já vou linkar um outro ponto que eu acho fundamental dessa imagem, que são as placas fotovoltaicas, e lembrá-los também que um projeto que tenha placas fotovoltaicas não significa que, né, um projeto que tenha esse atributo não significa que ele seja sustentável, tá? Muito pelo contrário. Às vezes existem projetos que não têm esse atributo e ele é mais sustentável do que um projeto que tenha. Tá? Então tomem cuidado com isso. Então, por exemplo, uma estratégia de um paisagismo que seja adaptado, por exemplo, ao nativo, eu acho que é um ganho muito maior porque a gente está falando de um ganho de recursos hídricos. Então, essa economia de recursos hídricos, na minha opinião, também é extremamente importante e não só pensar nas placas fotovoltaicas. Elas são super bem-vindas, né, quando bem planejadas e quando bem colocadas, mas não entende que não é ela que define que o seu projeto é sustentável, não é a aparição dela no seu projeto que estabelece que o seu projeto seja sustentável. Não. E a gente tem que pensar que sustentabilidade também vem de 3 pilares, e não só dessa questão ativa ou passiva. Tem a questão social, econômica, né? Percebam também nessa imagem, eu coloco aqui, nessa generosidade com o entorno. Então, eu acho que é super importante também a gente perceber isso, né, para que a gente tenha repertório, como que a gente tem um terreno extremamente grande, né, 1.300 e alguma coisa, só que ele não utiliza o terreno todo, percebe? Perceba que a gente tem uma grama no fundo, essa grama, pelo que eu percebi, não é parte do projeto. O terreno mesmo é essa parte que circunda, né, essa parte da areia, tá? Mas perceba que essa entrada, então, essa entrada que a gente tem é uma entrada muito favorável, né, e muito generosa. Então a gente não tem nada agredindo, ele não estabelece uma calçada de 2,5, de 2, não. Essa calçada ela se abre, né, o entorno também, essa vegetação. Perceba que o paisagismo também, eu acho que isso é muito rico, muito interessante, porque ele externa também, né, ele vai para além da vista do projeto. Tá? Então, ele não é aquele paisagismo marcado, ele está contemplando o espaço, né? E a gente tem sempre que lembrar que somos arquitetos e urbanistas, portanto, a gente precisa sempre estar pensando também nesse entorno, né? Como que a sua edificação está comunicando com esse entorno, né? Na verdade, como que ela pode estar contribuindo, né, para esse ganho. Outro ponto que eu quero que vocês observem é que como que a casa se volta para si, então, por mais que a gente tenha essa comunicação com esse externo, e vocês vão ver isso acontecer em outras imagens, mas perceba também como ela se priva também, como que ela dá essa privacidade abrindo esses pátios centrais, né? Então a gente percebe que tem 2 pátios, então ela se volta para si. E esse aspecto que eu falei para vocês, e a gente tem um mar à frente, tá? Então em uma imagem específica a gente consegue ver ele. O Heriano está falando que o Lins Arquitetos faz muito bem uso da vegetação, né, no projeto deles, e de fato eu também gosto bastante. Bom, gente, então vamos lá entender um pouquinho desse fluxo e como que ele está resolvendo essa setorização desse projeto. Eu fiz isso para vocês, isso não está no site, tá? Na verdade, no site está cru mesmo. Então é o seguinte, a gente tem aqui, só para que vocês entendam, a gente tem essa parte frontal aqui, que a gente tem aquele paisagismo, né? Exatamente essa parte aqui, só para que vocês se localizem. E aí a gente tem aqui esse primeiro acesso da garagem aqui. Então a gente tem o acesso da garagem, a gente tem um corredor, e esse corredor ele dá acesso primeiro a essa área mais privativa, que a gente tem um quarto aqui, e depois a gente tem aqui uma sala de estar, que é a cozinha, e a sala de jantar, integrada com a sala de estar aqui ao fundo. Aqui ao fundo também a gente tem essa área da piscina, então a gente tem uma área gourmet, uma mesa, e essa área aqui com sofás e puffs para que tem essa área de contemplação.
o mar tá aqui, tá? Eu senti um pouquinho de falta dessa visão para o mar. Aí ficou muito fácil daqui, porque desse outro lado direito a gente tem os quartos. Então, se eu não me engano, são 5 ou 6 quartos. Então, a gente tem um quarto aqui, são quartos enormes, tá? Então, ó, a gente tem cama, aí a gente tem aqui como se fosse um closet, aí aqui banheiro, depois a gente tem aqui é como se fosse uma espécie de um lavabo, aí tem as pias, banheiro, depois a gente tem uma banheira aqui, que esse banheiro também é lindíssimo, depois vocês verão uma foto. Enfim, então a gente tem quartos aqui, tá? Essas outras salas aqui, então a gente tem ele fala que a gente tem uma academia e uma sala de jogos. O mobiliário não deixou isso muito claro e aqui a gente não consegue ver a qualidade, ó. Porque quando a gente dá zoom, olha lá, distorce, tá vendo? Não dá para ler muito, então não consegui achar essa academia, mas eu creio que seja esse espaço por aqui, ó. Eu acho que seja esse aqui. Então aqui a gente vamos considerar como algumas salas de estar, tá? Então tem essas saletas aqui e aqui a gente tem um lavabo. E aqui a gente tem uma escada que dá acesso a um outro pavimento que eu já mostro para vocês. Acesso de pedestre, né? Acesso sem ser o da garagem, a gente tem tanto pela esquerda quanto pela direita. Então a gente tem esse acesso a esse portão e depois esse acesso aqui também, que dão acesso a esse pátio central. E depois aqui e aqui a gente tem acesso a esse outro pátio. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários. Gente, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é essa questão do invólucro, né? Que eu acho que é uma coisa que ele utiliza de uma forma muito sofisticada. Então, percebam uma coisa. A gente tem a edificação, então a gente tem esse volume, ele vindo à frente. Então ele vem à frente e ele faz o papel desse muro. Então ele cria esse lugar da privacidade sem colocar um muro. Então a gente não tem aquele projeto que a gente tem ele todo circundado por um muro e a gente tem aquelas áreas ociosas, né? Que não tem utilidade, na verdade. São áreas de fato ociosas, que barra ventilação e iluminação. Então ele não se utiliza dessa característica. Então ele vem à fronte com o próprio projeto, o projeto marca esse como se fosse um forte, um muro, só que ele faz as aberturas também. E vocês vão entender o porquê dessas aberturas agora. Mas outro ponto que eu queria destacar aqui agora é essa questão do muro. Então, quando necessário, e aí eu só quero que vocês entendam que esse muro ele vem para dar privacidade, ele coloca um muro baixo de taipa de pilão para que essas pessoas tenham privacidade. Por quê? Porque aqui é a área da piscina. Então ele queria dar um pouco mais de privacidade para esses clientes. Ou talvez, né, tenha sido até um pedido dos clientes. Então ele coloca aqui esse muro de taipa de pilão, que é muito baixinho. Vocês verão também que à medida que o terreno vai aumentando, vai subindo uma cota, esse muro vai caindo. Então, assim, ele utiliza de fato na medida, sabe? É um projeto na medida, de fato. E aí eu quero que vocês se atentem também para essas aberturas. Então ele cria um ângulo aqui de modo que essa abertura eu consiga ver o mar. E por que também que ele não coloca esses muros? Porque a gente teria essa perca, né, de uma das maiores condicionantes que ele tem aqui, que talvez, na minha opinião, seja uma protagonista. E a gente vai, né, na leitura do projeto, a gente entende que o projeto vai sendo condicionado a isso, que é essa vista para o mar. Então, e vocês vão ver que fantástico, que ele consegue colocar os quartos, quase, se eu não me engano, são 6, ele coloca os 5 com vista para o mar. Então o muro interromperia isso. E aí ele cria esse volume, como ele disse, né, ele vai fazendo essas subtrações, mas para além disso, ó, olha como é sofisticada, né, essa volumetria, e aí ele cria esse rasgo, cria esse ângulo, e ainda ele consegue barrar essa incidência direta aqui, né, do sol, e aí ele cria essa marquise pequenininha aqui, mas que também é muito interessante. O que mais que eu queria falar para vocês? Esse material aqui que vocês estão vendo chama estuque, tá? Parece que é uma pintura branca, né? Uma parede branca, uma parede de alvenaria pintada de branca. Na verdade, é uma espécie de uma textura. E aí eu trago aqui a definição para vocês. Então, o estuque é o gesso, tipo uma espécie de um gesso decorativo que imita mármore. Ele é composto por cola vegetal ou animal e gesso fino ou pó de mármore, ou pode ser também pó de tijolo. E aí você faz essa misturinha aqui. E essa misturinha confere essa textura e essa textura é aplicada. Então isso chama estuque. Aqui também percebam, gente, que interessante, ó. Então a gente tem aqui essa caixinha aqui, que é a caixinha do correio, tá vendo? Ó? Tá escrito cima, que é o nome da casa. Provavelmente tem um número aqui também. E em taipa de pilão. Olha que gracinha. Então tem toda essa comunicação, né, com essa linguagem. Perceba também a topografia. Então essa rua ela tá em declive, né?
e o terreno vai em aclive, vai ao contrário, que o terreno vai subindo. Então, nesse diagrama a gente consegue ver claramente isso, né? Então, a gente tem aqui, ó, essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, ele faz essa subtração e aí ele consegue posicionar todos os quartos. Aqui não é o quarto, é aquela parte da área gourmet, tá? Mas ele, óbvio, né, que ele posiciona ela também. Então ele consegue posicionar todos os quartos. Esse aqui é um quarto também. Quarto, quarto, quarto e quarto. Aqui, na verdade, é aquela área que tem a banheira, que eu falei para vocês do banheiro, né, mas não deixa de ser o quarto. Então, todos os quartos estão posicionados para essa vista que tem o mar aqui e, lógico, a piscina também. Aqui a gente tem aqueles pátios que eu falei para vocês. Outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é para essa laje, para essa cobertura. Então, ele trabalha com uma cobertura e percebam também como diagrama, né, como linguagem de comunicação desse diagrama, ele não coloca as placas fotovoltaicas. Eu creio que isso seja intencional, primeiro porque talvez ficaria poluído, tá? Enquanto diagrama. Também eu acho que ele queria dar foco de fato, para essas lajes, né? Para essas nervuras dessas vigas que estão passando aqui acima, dessas vigas invertidas. Eu acho que ele queria ressaltar isso, então por isso que ele não esconde elas com com as placas fotovoltaicas. Não ficou claro para mim, eu não consegui identificar isso, mas me parece que a gente tem uma cobertura porque talvez a gente tenha uma área técnica aqui, tá? Nesse quadrado que vocês estão vendo aqui. E aqui a gente tem uma cobertura, então a gente tem uma cobertura verde aqui em cima desse volume, tá? É a única cobertura que a gente tem. A primeira coisa que eu quero que vocês observem aqui é essa riqueza das texturas. Então, a gente tem aquele ponto do branco, né, do Stuck, que ele trabalha aqui, mas é um projeto que é quase uma tela em branco para que ele coloque outras texturas. A gente tem ao fundo, percebam aqui, a taipa de pilão, a gente tem um espelho d'água, a gente tem esse próprio piso, né, que é um piso, é quase que uma espécie de um intertravado, mas diferente, que é um piso permeável também, percebam isso. E as texturas, que são texturas ricas, né? Então a gente não tem um projeto chapado, a gente não tem esse piso impermeabilizado, esse piso cimentado, a gente não tem principalmente o porcelanato aqui, ou um porcelanato imitando madeira. Não, a gente tem materiais naturais, né? Na sua verdade dos materiais, ele se utiliza bastante dessa característica aqui nesse projeto. Percebam também que a gente tem, como eu disse, o piso permeável e como que ele brinca também com esse piso, né? Ele chega e ele vai criando esse rasgo aqui para essa vegetação. Outro ponto que eu acho fantástico dessa imagem é essa cobertura. Essa cobertura parece que ela está planando, parece que é uma cobertura tão leve que ela vai voar a qualquer momento. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso porque isso é feito de uma forma intencional. Claro, percebam que a gente tem uma estrutura robusta, né, tanto dessa parte do stuck, né, dessa parte toda branca, como principalmente da parte da taipa de pilão, para além da textura, né, mas isso comunica sendo robusto, e vem como se fosse uma pena planando ali em cima. A gente tem sempre que pensar na característica mecânica desses materiais, então daria para fazer isso, por exemplo, com concreto armado, concreto protendido? Não. Por quê? Porque o concreto ele vai resistir muito bem a esforços de compressão e não de tração. Portanto, daria para fazer? Sim, mas a gente, sua característica mecânica, a gente teria seções mais robustas do que, né, se a gente pensasse numa estrutura metálica ou numa estrutura de madeira laminada colada, entende? Aqui a gente tem esse primeiro aspecto a ser observado. Como ele tem essa intenção de fazer algo que é mais leve, e aí poderia fazer de outra forma? Sim, mas ele teve essa intenção de projeto. E como intenção de projeto, ele coloca a estrutura metálica e ele consegue trazer essa estrutura esbelta, que traz essa sensação de leveza para esse projeto. Aqui a gente tem outras imagens também, né, desse projeto. Essa cobertura eu acho ela maravilhosa. Na verdade, percebam que ela é uma cobertura vazada, tá? Então é mais que uma espécie de brise. E aqui em cima, e eu já vou mostrar isso para vocês, a gente tem uma espécie de um mirante. Porque não bastasse esse projeto ter uma vista para o mar, ele tem a vista para as montanhas também. Aqui, ó, nessa imagem a gente consegue ver as montanhas, tá vendo? Ó? Então, eles projetam uma escada, vocês vão ver isso já já, e eles sobem aqui nesse mirante, né, nessa espécie desse mirante. Eu ia até colocar aspas, mas é literalmente um mirante mesmo, foi projetado para isso, para que eles consigam ver o pôr do sol, né, que se põe atrás ali. Então é um lugar fantástico, e aí ele cria nessa cobertura como esse brise mesmo, assim, né, para proteger do sol, né, dessa insolação direta, mas percebam que ela é vazada, então se chover, vai chover. Tá? E aí um outro aspecto que eu acho que não pode passar aqui de forma alguma
é o seguinte, olha que interessante. A gente tem dois elementos aqui. A gente primeiro tem um cacto que nasce da água e a gente tem uma taipa de pilão em contato com a água. Bom, brincadeira, né? Claro, eles não estão em contato com a água, mas ele trabalha isso de uma forma lúdica, de modo que, né, a intenção é justamente essa, que pareça que essas coisas estejam emergindo dessa água, quando na verdade não. Então isso tem técnica, né? Então na verdade a gente tem um vaso praticamente enterrado, né? De uma forma bem tosca dizendo, mas que dá essa sensação de que esse cacto está mergulhado ali na água, quando na verdade não está. Mas é super interessante, né, como ele faz essa provocação, essa brincadeira, na verdade. E a taipa a mesma coisa. Então, gente, até quando a gente fala em taipa de pilão, sempre tem aquele ditadozinho popular, né? Quando a gente fala de taipa de pilão, chapéu e bota. Então, o chapéu é a cobertura, ela precisa de um beiral, precisa de cobertura, ela precisa, né, ter essa proteção contra a chuva direta. E a bota se refere à fundação, né? Então, a gente precisa elevá-la do solo para que a gente não tenha umidade subindo por capilarização, né? Porque para a estrutura, uma estrutura autoportante, como a taipa de pilão, isso pode ser muito prejudicial. Então, aqui a gente precisa proteger ainda mais isso. Mesmo que não estivesse na água, isso precisa ser feito. Inclusive, a gente viu isso, aqui nessa imagem, percebam que a gente tem a mesma situação, a gente não tem essa taipa aqui, né, essa mini taipa na água, mas ainda assim, ela é elevada do solo, justamente para que a gente não tenha contato com a umidade do solo, tá? Então, sempre vai ser elevada. Mas aqui ainda mais, né? Porque a gente tem contato com a água. Então, percebe que ele cria um chanfro e ele eleva para que a gente não tenha. Isso tem que ser muito bem impermeabilizado também, tá? Para que, de fato, a água não entre em contato com essa taipa, porque a gente pode ter um perigo de colapso dessa estrutura, já que, né, como eu disse, a taipa de pilão ela é autoportante. Ressalto aqui a questão da madeira, né? Então, todos esses elementos que estão aqui parecem que estão em contato com a água, ele faz essa brincadeira que eu acho que é super interessante aqui nesse projeto. E a gente já vai encaminhando aqui para o final. E aqui nesse diagrama é aquela parte que a gente consegue ver que eu falei para vocês. Então ele dá essa especificação, né? Então eles falam lá no site do ArcDaily. No segundo pavimento, o mezanino oferece vistas para as montanhas e para o pôr do sol, que ilumina suavemente as paredes de terra dessa estrutura. Então é justamente aquela estrutura que a gente estava observando, que tem aquela cobertura, né? E essa cobertura protege, e a gente tem essa área aqui desse mezanino. A gente também tem essa imagem aqui, ó. Então a gente tem uma peça gráfica muito linda também, né, gente? Eu quero que vocês também percebam isso, né? Como que é importante essa questão da peça gráfica, porque ela nos dá esse entendimento com clareza, principalmente para o leigo, né? Como é interessante e como é linda, né? Eu acho muito importante também porque a gente cria um mini mundo para aquele cliente, né? Uma coisa é você levar só os renders, mas você levar toda essa linguagem de comunicação para ele, não só vai fazer com que ele entenda melhor o projeto e que ele não tenha surpresas, né, no decorrer da construção desse projeto, como também você pode presenteá-lo com essas peças, né, e moldurar isso. Eu acho que tem todo um charme, né, além de criar esse universo aqui, né, da forma que você comunica isso. E aí trago aqui outras imagens para vocês, então a gente tem algumas imagens internas aqui. Vou pontuar algumas coisas aqui dessa imagem, tá? Quero primeiro que vocês percebam uma coisa que a gente já discutiu, que eu falei inclusive na live da Doma, né? Da Patrícia, como a gente tem poucos elementos aqui. Isso é fantástico, na minha opinião, porque quando o projeto ele tem coesão, quando é um projeto potente, ele por si só, ele traz isso pra gente. Então é como se a gente revirasse ele do avesso e ele por si só trouxesse essas respostas pra gente. Então essa integração com esses espaços, essas texturas, essa integração com esse paisagismo, tudo isso nos oferta isso, né? Eu não preciso decorar essa casa, né? Ela por si só, ela comunica. E aí, lógico, a gente precisa do básico, né, do mobiliário, para que a gente consiga utilizar esse espaço. É o que ele faz aqui. Então a gente tem poucos elementos, mas que também traz uma sofisticação. Outra coisa que eu quero que vocês percebam é a qualidade das aberturas. A gente tem não só a qualidade, como a tipologia. Então a gente tem aberturas aqui que são pivotantes. Então a gente tem o aproveito máximo dessas aberturas, então a gente não tem portas de correr, né? O que a gente poderia ser aproveitado aí cerca de 75% a 50%, dependendo, né, da quantidade de folhas que a gente teria. Então ele pivota essas folhas de modo que a gente tenha bastante ventilação. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a gente viu lá atrás
que a gente tem uma condicionante muito importante que precisa ser considerada nesse projeto. É a umidade, né, de ponto de orvalho, que eu trouxe esse dado aqui para vocês. Para quem chegou agora, deixa eu só mostrar novamente. Então, a gente tem essa condição muito específica aqui desse projeto, que nessas datas, né, entre junho e novembro, mais ou menos, a gente tem ali passe de opressivo, né? Então, isso precisa estar considerado nas estratégias passivas aqui. Por isso, então, ele considera abrir essas aberturas o máximo possível para que a gente tenha ventilação constante, ventilação cruzada nesses ambientes, para que o ar seja regenerado e para que a gente consiga tirar essa umidade do ar. Então, grandes aberturas e o máximo de aproveito delas. Percebam também as aberturas quase que zenitais, né? Mas são aberturas superiores, mas que traz também muita iluminação para esse projeto. Percebam esse forro também, que é um forro vazado, né? Mais estético, mas eu confesso que eu gosto bastante. Eu gosto como ele marca o piso, isso também traz, né, elementos visuais para o projeto, né, como ele manipula as sombras e essa sensação também de projeto. E de alguma forma também vai funcionar como uma... eu vou tentar aqui defender, mas de fato eu acho que vai funcionar como uma espécie de uma prateleira de luz. Calma que eu vou explicar. Porque a prateleira de luz ela tem esse intuito de tentar controlar a iluminação direta, né? Talvez aqui também ele tenha esse intuito com essa espécie desse brise aqui. Aí aqui, lógico, eu vou fazer a provocação de sempre que eu faço para vocês. Cadê o porcelanato? Né? Um porcelanato de 3 por não sei quanto, que custa aí 400, 500 reais a peça. Então aqui a gente não tem. Além da gente não ter esse porcelanato, né? A gente não tem perda alguma aqui. Não tem perda. Então percebam isso, assim, que a gente não tem porcelanato nas paredes, a gente tem uma parede de taipa belíssima, a gente não tem escada com mármore, com revestimento, a gente tem, lógico, uma textura, né? Talvez, me parece que a gente tem um cimento polido ali, mas diferente daquele tradicional, talvez com pigmento, não sei. Ou talvez até aquela técnica do stuck, né? Mas com uma resina específica, também não sei. É um palpite. Mas que não perde nada pro revestimento, né? Pro mármore, pro granito, enfim. Percebam também a linguagem desse corrimão, né? Que é super importante também, que eu acho que, por mais simples que seja, ele é sofisticado, ele tem classe, né? É muito sofisticado, muito contemporâneo, e eu acho muito importante a gente avaliar isso também. Do outro lado, a gente tem mais uma imagem, né, desse pátio interno. Percebam outra coisa também que eu esqueci de falar para vocês, essa questão da estratégia do espelho d'água, então, para aumentar a umidade relativa do ar. João, mas e aí? A gente tem uma estação que é muito úmida, de fato, mas a gente também tem que pensar que a gente tem... Aqui, na verdade, né, é muito complicado esse projeto, e isso eu acho que foi o que mais me chamou a atenção, porque a gente tem um 8 e 80. Determinadas estações está no seco. E outras estações está muito úmido, então é do 8 a 80 muito rápido e né, de forma muito abrupta, mas a gente precisa pensar. Coloca esses espelhos d'água para aumentar né, a umidade desse lugar, mas sempre preservando também essa ventilação cruzada para que né, essa umidade também, quando nessas estações mais úmidas, não seja acumulada dentro desses ambientes, tá? Percebam essa estratégia. Aqui a gente tem a imagem de interiores, que sinceramente eu gosto bastante, acho belíssimo. Principalmente esse ambiente aqui, né? Muita madeira. Tem alguns rins aqui, né? Porque de fato madeira é um material bem caro. Então, um projeto que não é bem caro. Mas pelo porte, né? Um projeto bastante grande. E aqui a gente consegue ver lá no fundo da paisagem, ó, a gente consegue ver o mar passando aqui atrás, tá vendo? E aí eu tenho uma crítica em relação à fotografia. Senti muita falta dessas paisagens, porque, pelo que me parece, uma das coisas que mais condicionaram né, esse projeto e as escolhas do processo desse grupo de projeto foi justamente essa condicionante protagonista, né? Então eles deram esse protagonismo para essa condicionante. Só que a gente não vê esse mar, né? Eles não tá emoldurado esse mar nessas aberturas. Então, por exemplo, aqui eu sinto falta de um ângulo desse. Talvez ele até tenha tirado e, enfim, o estúdio tenha selecionado essas, não sei. Né? Talvez nem seja a culpa do fotógrafo, mas sim do estúdio, porque para quem não sabe, quando a gente faz uma sessão de fotos assim de um projeto, se tiram muitas fotos, mas muitas fotos, para base aí de umas 100 ou 300 fotos, e aí depois o estúdio vai escolher qual a foto ele deseja comprar, tá gente?
Então, basicamente funciona assim e eles compraram provavelmente as que mais interessaram. A gente tem mais imagens aqui desse interior também. Essa imagem aqui é aquele quarto, né? Então a gente tem um quarto atrás e a gente tem essa banheira. Lembra que eu falei para vocês que tinha um quarto com uma banheira? Essa banheira aqui. Percebam essa parede de pedra. E eu confesso para vocês que eu estou na dúvida se essa parede é uma parede de fato de pedra, né? Se ela foi construída com esse sistema, ou se é um revestimento. Me parece que é uma parede de pedra. Eu acho que seja de fato, porque se eles estão utilizando taipa de pilão, acho muito provável que seja de fato uma parede genuinamente de pedra e não um revestimento de pedra. O que também, se for uma parede de revestimento de pedra, também nada contra, tá, gente? E eu quero até esclarecer isso para vocês. Não que eu seja contra revestimentos, eu só acho, na verdade, que a gente tem que utilizar ele com cautela, com sabedoria. É uma tecnologia que está à nossa disposição e que a gente tem que utilizar, mas na medida correta. Bom, então é isso, interiores aqui, eu acho também belíssimo, de um bom gosto absurdo. Gosto muito de todas as escolhas, da paleta de cores, tudo acho que que é original também, né? Percebam que quando a gente olha também, como é simples, né? Não tem nada, tem pouco elemento, mas ao mesmo tempo tem uma força narrativa muito grande pelas cores, pelas texturas, pela escolha do design, né, das peças, então eu acho muito interessante. E é isso, gente. E aqui a gente tem essa imagem. Então a gente tem essa imagem, que é aquela imagem que eu falei para vocês. Então a gente tem aqui a área gourmet, né? Aqui a gente está vendo forro, ó, o forro acompanha toda a casa. A gente tem a área gourmet, lá na frente a gente tem a cozinha onde a gente estava há pouco. Aqui a gente tem um quarto, tá? E aí aqui a gente tem outro quarto. Então todas essas vistas dão para essa piscina e atrás dessa piscina tem o mar, tá? Então é um projeto que particularmente eu gosto muito, acho que tem uma potência muito grande. E é isso, gente. Eu queria agradecer vocês, né, por essa live. Essa live ela vai ficar salva para os alunos, para que eles tenham acesso, se vocês quiserem rever depois. Essa live é super importante, porque quanto mais repertório, melhor a gente vai projetar. Eu sempre falo isso para vocês. Quero pedir para que, se você não deu like ainda, deixa o like aqui, deixa um comentário também, que é super importante. Se você está vendo essa aula depois gravada, deixa aqui nos comentários o que você achou desse projeto. E é isso, até a próxima live.